Você já se sentiu pequeno demais para os desafios da vida? Já olhou para as circunstâncias e pensou que era impossível superá-las? Se a resposta for sim, saiba que você não está sozinho. Muitas vezes, olhamos para as figuras que admiramos, como os heróis da Bíblia, e os vemos como gigantes inalcançáveis, pessoas perfeitas, quase sobre-humanas. Mas a verdade é que a maior parte deles eram pessoas comuns, cheias do medos, dúvidas e falhas, exatamente como nós. O que os transformou em heróis não foi a ausência de fraquezas, mas uma fé extraordinária em um Deus que é maior do que qualquer problema. Hoje vamos mergulhar nas histórias de alguns desses heróis e descobrir como a fé pode nos capacitar a fazer coisas incríveis, transformando o ordinário em extraordinário. Vamos começar com Davi. Quando pensamos em Davi, a primeira imagem que vem à mente é a do jovem pastor que derrotou o gigante Golias. Mas quem era Davi antes disso? Ele era o filho mais novo de Jessé, tão esquecido que nem foi chamado quando o profeta Samuel veio ungir o próximo rei de Israel. Ele era apenas um garoto, encarregado de cuidar das ovelhas. Uma tarefa simples e solitária. Imagine a cena, um exército inteiro, treinado para a guerra, paralisado de medo diante de um guerreiro filisteu que os desafiava dia após dia. Ninguém ousava enfrentá-lo. E então surge Davi. Ele não tinha armadura, não tinha experiência em batalha, não tinha a força física de Golias. O que ele tinha? Uma funda, algumas pedras e uma confiança inabalável. Enquanto todos viam o gigante impossível de ser vencido, Davi via uma oportunidade para que o nome de Deus fosse glorificado. Ele disse: "Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos." A força de Davi não estava em seus músculos ou em suas armas, mas em sua perspectiva. Ele sabia que a batalha não era sua, mas de Deus, e essa fé transformou um simples pastor em um rei, um líder, um herói, cujo legado atravessa milênios. A vida de Davi depois disso não foi perfeita. Ele cometeu erros graves, enfrentou traições e sofreu perdas dolorosas. Mas em cada momento, mesmo nos mais sombrios, ele sempre voltava seu coração para Deus, reconhecendo sua dependência. A história de Davi nos ensina que não importa o quão pequenos nos sintamos, ou quão grandes sejam nossos gigantes, quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele nos dá a força para vencer. Agora, vamos para outra história fascinante, a de José. A vida de José parece um roteiro de filme cheio de reviravoltas. Ele era o filho favorito de seu pai, Jacó, o que despertou um ciúme terrível em seus irmãos. Esse ciúme foi tão intenso que eles o venderam como escravo. Consegue imaginar a dor e a traição? De filho amado a escravo em uma terra estrangeira, da noite para o dia. No Egito, quando as coisas pareciam melhorar e ele ganhava a confiança de seu senhor, Potifar, José foi vítima de uma falsa acusação e lançado na prisão. Mais uma vez injustiçado, esquecido em um calabouço escuro. Qualquer um de nós em seu lugar poderia ter se enchido de amargura, raiva e desespero. Poderíamos ter questionado onde Deus estava em meio a tanto sofrimento. Mas José escolheu um caminho diferente. Mesmo na prisão, ele permaneceu fiel a Deus. Ele usou seus dons para interpretar sonhos e ajudar os outros, sem esperar nada em troca. Ele não permitiu que as circunstâncias definissem seu caráter ou abalassem sua fé. E o que aconteceu no tempo certo? Deus o exaltou de uma maneira que ninguém poderia imaginar. O prisioneiro esquecido torna-se o segundo homem mais poderoso de todo o Egito. A parte mais incrível da história de José é o reencontro com seus irmãos. Anos depois, durante uma grande fome, eles vêm ao Egito em busca de comida, sem saber que o governador diante deles era o irmão que haviam vendido. José tinha todo o poder para se vingar, para fazê-los pagar por todo o sofrimento que causaram.
Mas em vez disso, ele oferece perdão e graça. Ele olha para tudo o que aconteceu e diz uma das frases mais poderosas da Bíblia: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que hoje eu pudesse salvar a vida de muitas pessoas. José entendeu que, mesmo através da maldade humana e das piores injustiças, Deus estava tecendo um plano maior. A história de José nos mostra que Deus pode usar as situações mais dolorosas e injustas de nossas vidas para cumprir seus propósitos e trazer um bem maior. A nossa parte é confiar, mesmo quando não entendemos o porquê. Por fim, vamos conhecer a história de uma heroína improvável. Esther. Esther era uma jovem judia, órfã, criada por seu primo Mardoqueu. Ela vivia como exilada na Pérsia, uma estrangeira em uma terra estranha, parte de um povo subjugado. Sua vida era, em todos os sentidos, comum, até que o rei persa, Xerxes, decide procurar uma nova rainha. Por sua beleza, Esther é levada para o palácio junto com muitas outras jovens. Ela não pediu por isso, não planejou isso. Foi simplesmente levada pelas circunstâncias. E, contra todas as probabilidades, ela encontra favor aos olhos do rei e é coroada rainha. Parece um conto de fadas, mas a história está apenas começando. Um homem mau e poderoso chamado Amã, que odiava os judeus, convence o rei a assinar um decreto para exterminar todo o povo de Esther. Imagine o pânico. Um genocídio estava marcado e ninguém, nem mesmo a rainha, estava a salvo. Mardoqueu envia uma mensagem a Esther, pedindo que ela interceda junto ao rei. Mas havia um problema. Ninguém podia se aproximar do rei sem ser chamado, sob pena de morte. Esther era rainha, mas sua vida estava em risco. Ela era apenas uma pessoa em uma posição de poder frágil. É neste momento de crise que Mardoqueu diz a ela palavras que ecoam até hoje. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Essa frase muda tudo. Esther percebe que sua posição, sua vida, não era um acidente. Havia um propósito divino por trás de tudo. Ela então toma uma decisão corajosa. Ela pede a todo o seu povo que jejue e ore com ela por 3 dias. E então diz: irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Esther arriscou tudo. Ela colocou a segurança de seu povo acima de sua própria vida. E sua coragem, alimentada pela fé e pela oração, salvou uma nação inteira. A história de Esther nos ensina que Deus nos coloca em lugares e posições específicas por uma razão. Talvez a sua posição hoje no seu trabalho, na sua família, na sua comunidade, seja exatamente onde Deus precisa que você esteja para fazer a diferença. Você pode não se sentir como um herói, mas para um momento como este, você foi chamado. Davi, José, Esther, um pastor, um escravo, uma órfã, pessoas comuns que enfrentaram gigantes, traições e ameaças de morte. O que eles tinham em comum? Uma fé que os conectava a um Deus extraordinário. Eles não confiaram em sua própria força, sabedoria ou coragem. Eles confiaram no poder, na soberania e na fidelidade de Deus. E essa confiança os transformou. Agora, olhe para a sua própria vida. Quais são os gigantes que você está enfrentando? Quais são as injustiças que te feriram? Quais são os medos que te paralisam? A mensagem dessas histórias não é apenas para nos inspirar, mas para nos transformar. Deus não mudou. O mesmo Deus que esteve com Davi no vale, com José na prisão e com Esther diante do rei, é o mesmo Deus que está com você hoje. Ele vê suas lutas, conhece suas dores e tem um propósito para a sua vida. Você pode se sentir comum, fraco ou insignificante, mas a Bíblia está cheia de histórias de Deus usando o comum para fazer o extraordinário. Ele usou a vara de um pastor, a funda de um menino, a jumenta de um profeta, 5 pães e 2 peixes. Ele pode e quer usar você. O primeiro passo é o mesmo que Davi
José e Esther deram o passo da fé em entregar seus medos, suas batalhas e seu futuro nas mãos dele. É confiar que, mesmo quando você não vê o caminho, ele já tem um plano. Sua história ainda está sendo escrita. E a boa notícia é que você não precisa ser perfeito para ser usado por Deus. Você só precisa estar disposto a confiar, disposto a obedecer, disposto a acreditar que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Você foi criado para um propósito. E talvez, quem sabe, não tenha sido para um momento como este que você foi chamado. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Que você encontre força e coragem na sua jornada de fé. Eita próxima!